Bom dia a todos os participantes desta interessante conversa. Eu sou Tatiana Gallego, chefe da Divisão da Habitação e Desenvolvimento Urbano do BIGI. Estou honrada de abrir este espaço de intercâmbio de conhecimento, as experiências e recomendações de lideranças municipais que estão promovendo políticas para transformar as cidades brasileiras em cidades inteligentes com o uso de Big Data. Quero iniciar cumprimentando os prefeitos que estão conosco hoje. Acel Grael, prefeito de Niterói, Eduardo Braide, prefeito de São Luís, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, Fátima Dauch, prefeita de Novo Hamburgo, João Campos, prefeito de Recife. E também agradecer a presença dos meus colegas do BIGI, Maurício Bosquela e Morgan Doyle. Não poderia deixar de dar as boas-vindas aos mais de 3.000 inscritos aqui neste curso, oriundos de centenas de municípios do Brasil. A digitalização é um dos pilares da estratégia institucional do BIGI e para aproveitar seu potencial ao máximo são necessários vários elementos, como o pensamento estratégico de longo prazo, melhor conectividade e fortalecimento da governança digital. Precisamos também investir em capital humano, infraestruturas digitais sólidas e atualizar os regulamentos que regem as TICs. Nos últimos anos, a digitalização aumentou rapidamente nos municípios, nas empresas e nas famílias, abrindo novas oportunidades. A digitalização da gestão municipal nas cidades inteligentes representa uma grande oportunidade para potencializar o uso do Big Data e das ferramentas digitais. Auxilia ainda no enfrentamento dos desafios urbanos atuais e futuros e na formulação de políticas públicas mais eficientes e inclusivas. No BIGI, temos sólida experiência e conhecimento no apoio ao desenvolvimento e implementação de iniciativas de cidades inteligentes e dados cívicos. Estamos muito comprometidos em apoiar o desenvolvimento sustentável e o progresso social no Brasil. Em particular, apoiamos a implementação de cidades inteligentes e iniciativas de Big Data em várias cidades brasileiras da América Latina e do Caribe. No Brasil, estamos apoiando as cidades presentes nesta sessão para concretizar a visão de cidades inteligentes por meio de conhecimento e financiamento. Temos orgulho de fazer parte desse processo e esperamos continuar trabalhando juntos para alcançar um futuro mais próspero e sustentável no Brasil. Agradecemos aos doadores do Fundo CID pelo apoio na realização deste treinamento e pelo compromisso com o desenvolvimento de cidades inteligentes na região e também ao MOLIT, Ministério do Território, Infraestrutura e Transporte, pelas aulas pré-gravadas com experiências da Coreia do Sul. Agora, esperamos ter uma discussão frutífera com os líderes que estão transformando suas cidades em cidades mais inteligentes. Aos municípios que estão nos acompanhando agora nesta aula, convidamos vocês a se juntarem a nós nesta jornada. Concluindo, gostaria de passar a palavra ao Morgan Doyle, representante do BIGI no Brasil, que fará a moderação da sessão de hoje. Morgan, por favor. Muito obrigado, Tatiana. É uma honra conduzir essa conversa fundamental para o desenvolvimento das cidades brasileiras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, todos que nos acompanham nesta, que é a primeira de 6 aulas. Temos, como foi comentado pela Tatiana, quase 500 cidades registradas para participar desse curso. Eu quero agradecer muito os prefeitos que acompanha hoje esse curso, que estão contribuindo com seu tempo, disputadas agendas, e também sirvam de inspiração para todos que estão conosco hoje. Então, citar mais uma vez o Axel Grael, prefeito de Niterói, o Eduardo Braide, prefeito de São Luís, Eduardo Paes, prefeito de São Rio de Janeiro, Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, o Fátima Dauch, prefeita de Novo Hamburgo, e João Campos, do Recife. Obrigado por compartilharem com a gente hoje o seu tempo e experiências inteligentes, cidades inteligentes e o uso da Big Data.
Temos tido o prazer de trabalhar com cada um de vocês nos seus processos de digitalização e uso de dados. E para nós, uma grande satisfação tê-los aqui, que sirvam de inspiração para os que estão aqui nesse curso. Como disse Tatiana, no BID, temos uma experiência ampla e cada vez maior em apoiar a modernização da gestão pública. E no Brasil, vários projetos de conhecimento, como este curso, por exemplo, têm sido desenvolvidos para nossos parceiros poderem aproveitar ao máximo as ferramentas, as tecnologias e as metodologias de ponta para oferecer mais e melhores serviços aos cidadãos. Temos também apoiado o governo federal no desenvolvimento da plataforma rede.gov.br, que ajuda os municípios a fazer um diagnóstico dos seus principais desafios de transformação digital. Nós convidamos todos e todas as prefeitas a entrarem, funcionários municipais, a entrarem no link que estamos compartilhando aqui no chat e poder fazer a sua própria autoavaliação. Agora, sabemos que a transformação digital tem resultado na geração exponencial de dados, que chamamos de Big Data, né? Diariamente no mundo são gerados 2,5 quintilhões de bytes de dados. E eu nem consigo mensurar o que significa isso, mas é muita coisa. No Brasil, a digitalização também cresce a níveis exponenciais. Temos cada vez mais conectividade. De fato, há 2 anos, 94% das prefeituras tinham acesso à internet por fibra ótica. Isso, segundo a última pesquisa do CETIC, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Além disso, 25% das prefeituras declararam que possuem centros de operações para monitorar o trânsito, a segurança pública, emergências, que, aliás, sei que alguns dos prefeitos que estão aqui conosco hoje têm centros de operações. Esses dados são muito animadores e, verdade, que representam um pouco essa liderança. Entretanto, ainda temos um desafio crítico. Enormes volumes de dados estão sendo gerados, mas ainda aproveitando muito pouco o seu potencial. Para se ter uma ideia, em 2021, apenas 25% dos órgãos públicos federais e estaduais declararam ter realizado análise de Big Data. Isso usando as bases de dados governamentais, a geolocalização, os sensores das mídias sociais, entre outros. E as ações para não analisar os Big Data, reconhecendo o enorme potencial de explotação deles, são, segundo eles mesmos, a falta de pessoas capacitadas nos órgãos públicos. Isso representa 40%. A falta de necessidade ou interesse, a dificuldade de conseguir dados de qualidade, a percepção de que é caro fazer tudo isso. E por isso que desenhamos esse curso. Queremos ajudar a capacitar, a desmistificar algumas dessas concepções que estão fazendo com que a gente não aproveite todo o potencial do Big Data para gerar mais inteligência para a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas baseadas em evidência. Além disso, todas as questões éticas que envolvem a gestão de dados dos cidadãos serão abordadas nas próximas sessões desse curso. O curso foi pensado para compartilhar as melhores práticas para ajudar na adaptação do Big Data, na gestão municipal. E teremos ainda 8 aulas pré-gravadas sobre experiências da Coreia em cidades inteligentes, Big Data, eficiência energética e gestão de desastres. Ao final da sessão de hoje, nosso colega Maurício Bosquela, idealizador desse curso, vai nos contar brevemente sobre as próximas sessões. Lembra que são 6 presenciais. Além disso, vocês podem colocar as suas perguntas e dúvidas no QIA e vamos procurar atendê-los no transcurso do curso. Por isso que queremos saber de quem está alguns quilômetros adiante nessa caminhada e que possam servir de inspiração para melhorar a qualidade dos serviços para os cidadãos e melhorar, assim, a qualidade da vida nas cidades. Por isso, queremos saber dos nossos convidados. Então, vamos passar agora para os prefeitos que possam servir um pouco de inspiração, que é o objetivo dessa primeira sessão de hoje. Então, prefeitos, eu gostaria
pedir para vocês contar para a gente brevemente as suas principais iniciativas de cidades inteligentes com uso de dados. Acho que isso é o que traga mais de os 500 cidades que estão conosco hoje. Então, passo a palavra para o Axel Grell, prefeito de Niterói. Por favor, Axel. Bem, muito obrigado, Morgan Toyle. Obrigado por nos convidar para participar desse nosso encontro aqui. Eu queria também saudar, né, todos os nossos amigos prefeitos aqui presentes, né, em nome do Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, um grande amigo e que é o presidente da nossa Frente de Prefeitos, né? Então, que toda a nossa parceria que a gente tem feito ao longo do tempo com a Frente Nacional de Prefeitos, né? E também saudar os participantes, né, das 500 cidades que estão aqui conosco, né, cada um dos participantes desse curso. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre essa experiência de Niterói. Nós, primeiro, né, temos a convicção de que uma cidade inteligente não é apenas a cidade que tenha tecnologia à disposição, né? Essa tecnologia ela precisa estar à disposição, mas ajudar a melhorar a vida do cidadão, né? Precisa melhorar os serviços, né, que são prestados, né, pelo poder público, precisa promover a inclusão social e, principalmente, a inclusão digital. É importante que essas informações estejam disponíveis, né, para um número grande de pessoas. É importante que essa cidade inteligente ela seja também, né, a serviço da sustentabilidade, né, de soluções, né, urbanísticas, de mobilidade, e que gerem empregos e possibilitem, né, novos negócios. Quando nós começamos, né, nosso ciclo, né, de gestão em Niterói, há 10 anos atrás, a cidade tinha 46 sistemas de protocolo, tinha 11 sistemas de folha de pagamento, né, 10 sistemas, né, contábeis, e isso, obviamente, afetava muito a qualidade do trabalho que era prestado, né, pela prefeitura. Hoje, pelo Connected Smart Cities, né, Niterói é considerada a 8ª melhor cidade, né, em termos de cidade inteligente. Isso tudo começou, né, em 2013, com um primeiro esforço de criar, né, um programa de gestão da geoinformação, que nós chamamos de CIGEL, que foi uma das... nós fomos premiados em 2017 como o melhor programa de gestão de geoinformação do país. A partir daí, nós fomos agregando, né, outras formas de gerar oportunidades, né, de, através da tecnologia, melhorar a vida dos cidadãos. Instituímos, né, o Colab, 167 mil pessoas inscritas, né? É um aplicativo que você tira a foto de um problema, esse problema chega até a prefeitura de uma forma georreferenciada, o que permite, por exemplo, que a gente possa fazer, inclusive, nuvens, né, com relação àqueles problemas. Então, se você tiver, por exemplo, quer dizer, uma dos conjuntos de informação por exemplo, pavimentação, buraco na rua. Então, quer dizer, todas as informações sobre esse tipo de reclamação chegam até nós classificados, e você tem como saber em que parte da cidade a gente tem mais incidência desse problema. E nós temos hoje cerca de 90% de resolução dessas demandas que nos chegam através, né, do Colab. Depois nós passamos a fazer uma estratégia de governo digital. Nós, a partir de 2022,
passamos a investir muito, né, no processo eletrônico, em fazer com que os nossos procedimentos internos fossem o mais digitais, o mais eletrônicos possível, né? Investimos num programa de cidade inteligente, humana e sustentável. Nós aprovamos, né, o planejamento, né, de curto, médio e longo prazo, né, para a prefeitura, e, inclusive, contamos com o apoio, né, do governo da Coreia, que foi construído, né, após uma oportunidade que nos foi dada pelo BID, quando nós estivemos, né, em Seul, conhecendo, né, a experiência coreana de cidade inteligente. Nós implantamos alguns equipamentos, né, como o senhor Doyle falou. Nós temos um Centro Integrado de Segurança Pública, que hoje possui mais de 500 câmeras pela cidade e que nos ajudam muito, através de tecnologia, fazer com que nós possamos identificar, né, problemas de criminalidade e tudo. Então, hoje, nós temos um nível de resolução de problemas em Niterói muito bom. Também temos um sistema de gestão da sinalização semafórica, né, para ajudar no trânsito de Niterói. Enfim, para concluir aqui, nós desenvolvemos um portal de serviços, né, que todos os serviços de Niterói estão disponibilizados para a população através desse portal. Estamos agora em contratação, né, da estruturação de um data lake, que vai ser um grande repositório centralizado que vai armazenar e cruzar os dados de Niterói. E também estamos trabalhando no que nós chamamos, né, do DataNit, que vai ser uma grande central, né, de indicadores, né, de gestão para a cidade de Niterói. Então, seriam esses pontos aqui que eu queria trazer inicialmente, né, para esse nosso debate aqui de hoje. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente que agradece, prefeito Axel, fantástico, é realmente uma inspiração, tem essa visão sobre sustentabilidade, sobre serviços cidadãos, é muito louvável. Então, parabéns pela sua fala e pelo trabalho que está tocando aí. Então, vou passar a Eduardo Braide, prefeito de São Luís, para a sua intervenção. Obrigado, Eduardo. Por favor, fique à vontade. Muito bom dia ao Morgan, à Tatiana. Quero saudar todos os prefeitos na pessoa do prefeito Edivaldo, presidente da nossa Frente Nacional dos Prefeitos. São Luís foi a primeira capital do Brasil a vacinar a população adulta, naquele momento difícil que nós enfrentamos da pandemia e que chegou a vacina nos braços das pessoas. Foi a primeira capital do Brasil a vacinar os adolescentes. E foi a primeira cidade do Brasil a aplicar a terceira dose, que foi a dose de reforço. Como é que a gente conseguiu fazer isso aqui na cidade? Primeiro, nós criamos grandes centros de vacinação. Nós não usamos as nossas unidades de saúde, pela quantidade de demanda que tinha. Então, nós chegamos a um nível de capacidade de vacinar milhares de pessoas ao dia. Mas aí nós nos deparamos com um problema. A gente tinha uma capacidade muito grande de vacinar as pessoas, mas as pessoas não estavam bem distribuídas nesses centros. Então, nós pegamos aqui universidades, shoppings, pegamos espaços onde nós colocamos a questão do drive para vacinação e nos deparamos, num determinado momento, que o público precisava ser melhor distribuído na questão da vacinação. E aí nós desenvolvemos um aplicativo chamado Filômetro, onde a pessoa, antes de sair de casa, já sabia quais eram os pontos que estavam aplicando as vacinas, qual era o tamanho da fila, e ela tinha a oportunidade de ir no local onde tinha menos fila e chegar e ter acesso à vacina mais rápido. Isso fez com que São Luís tivesse a capacidade de vacinar por dia 25 mil pessoas. E aí nós conseguimos avançar nessa fase importante de combate à pandemia. Com esse exemplo, eu quero mostrar a todos que nos ouvem a importância da utilização dos dados, a importância da informação,
E é exatamente essa informação que faz com que o governante consiga tomar as decisões. Governar é tomar decisões, e não se tomam decisões sem ter as informações. E não existem informações sem os dados. Então, daí porque a importância de todo governante ter à sua disposição os dados de forma fácil para que a gente possa tomar as decisões. Um outro exemplo que eu quero citar a vocês é um exemplo de mobilidade aqui na cidade. Eu fui, antes de ser prefeito, deputado federal e tive a felicidade de ser relator do grupo de estudos sobre cidades inteligentes na Câmara dos Deputados. O grupo que deu origem, inclusive, ao PL 976 de 2021, que institui a Política Nacional de Cidades Inteligentes. Nós pegamos aqui a avenida de maior fluxo de veículos, que chama Avenida dos Holandeses. E o projeto inicial que tinha preparado para essa avenida era a construção de um viaduto onde nós tínhamos as rotatórias. Só para vocês terem uma ideia, a construção de um único viaduto ia custar aproximadamente 30 milhões de reais. O que nós fizemos? Analisamos todos os dados com os nossos engenheiros de trânsito da Secretaria de Trânsito, dados do Waze, aplicativos que a gente teve em mobilidade, e traçamos toda a geometria que tinha que ser feita na intervenção lá na área. Realizamos uma obra que custou menos de 10% do valor de um viaduto, e com 4 meses nós resolvemos o problema de mobilidade, não só em um trecho, mas em 2. Já estamos indo para o 3º, e agora qual que é o trabalho? Mapear os principais pontos de gargalo que tem na cidade em relação à mobilidade, ou seja, ao trânsito que não esteja fluindo bem, e fazer essas intervenções baseadas em dados. Quantas alças deve ter a intervenção que a gente vai fazer? Qual é a direção da alça? Tudo isso em obras que acontecem de 3 a 6 meses e com um custo muito baixo. Então, com esses 2 exemplos, eu quero aqui deixar a todos que nos assistem a importância e a necessidade que qualquer governante, seja ele prefeito, governador, presidente, tem que ter para tomar as decisões em cima de dados, em cima daquelas informações que são prestadas ao gabinete do chefe do Poder Executivo e aí, claro, passar a todas as secretarias que estão lá na ponta executando esses trabalhos. Então, é fundamental que a gente tenha sempre à disposição, e daí a importância de momentos como esse. Porque se vocês me perguntarem, na política de cidades inteligentes, o que é mais importante, além de transformar a vida das pessoas, eu diria que é vocês, que é a troca de experiências. A gente não precisa reinventar a roda. Vamos pegar o exemplo que deu certo lá em Aracaju com o Edivaldo e vamos fazer com que esse exemplo chegue no restante do país. Vamos pegar o exemplo do Axel no Niterói e fazer com que esse exemplo chegue lá no restante do país. E daí porque é fundamental o termo de cooperação técnica que São Luís está assinando com o BID para a questão do trabalho em relação ao Big Data e da formulação da política de dados. Ótimo, muito obrigado, prefeito Eduardo, pelas suas palavras. Sem dúvida, São Luís aí está exercendo uma liderança muito importante. Agradecemos e não posso estar mais de acordo com que a gente pode compartilhar as boas experiências e tem muito de inspiração aqui para os que estão ouvindo. Então, obrigado mesmo por estar. Agora vamos passar para o prefeito Edivaldo Nogueira, que, como foi salientado por vários que me antecederam na palavra, também é presidente do FNP. Um grande prazer, um grande líder também nessa seara. Então, prazer, Edivaldo, a palavra com você. Está com mudo, perfeito. Bom dia a todos e a todas, bom dia, Morgan. Em seu nome, quero saudar todos os representantes do BID, quero saudar os prefeitos Eduardo Braide, Axel Grael e Fátima Daut, aqui presentes. Dizer que é uma alegria compartilhar com vocês esse momento, né? A intervenção de Axel e de Eduardo já mostra o papel dos prefeitos nesse momento. Eu queria rapidamente dividir a minha participação em dois blocos. Primeiro bloco, eu queria fazer uma participação conceitual. Eu acho que tem um escritor italiano chamado Ítalo Calvino,
que ele diz que para que a gente possa se preparar para o próximo milênio, né, ele dizia que são 6 propostas ou 6 ideias, né, e que eram apenas 5, embora o livro dele fale em 6, né, que é leveza, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade. Esses 5 conceitos iriam permear o século que nós estamos vivendo, que é o século XXI. E penso que isso tem se realizado, né? Hoje nós precisamos, de fato, né, da leveza, da rapidez, da exatidão, da visibilidade e da multiplicidade. Isso eu acho que é o conceito de cidade inteligente e de mundo inteligente. A segunda questão é quebrar um paradigma de que cidade inteligente é apenas cidade que usa muita tecnologia, ou a tecnologia como um fetiche, né? A tecnologia não é um fetiche, a tecnologia é um instrumento que as cidades, as pessoas devem utilizar para melhorar a qualidade de vida. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E como a vida se realiza nas cidades, eu penso que são as cidades o instrumento mais importante dessa revolução humanitária que deverá ser feita a partir do uso da tecnologia no sentido de melhorar o acesso e a vida das pessoas. Do ponto de vista municipal, eu penso que o ponto inicial que na nossa experiência foi o planejamento. Em 2016, eu retornei para o meu mandato, eu já tinha tido 2 mandatos como prefeito, retornei, e sempre que estou à frente do Poder Executivo, nós fizemos um planejamento. O planejamento era tornar Aracaju uma cidade humana, inteligente e criativa, usando esses 2 conceitos de inteligência e criatividade como os elementos impulsionadores, né, da nossa gestão. E foi a partir daí que nós começamos esse projeto que tem dado importantes resultados, inclusive seguindo o conselho de Eduardo Braide, né? Olhando cidades que já tinham feito as coisas, né? Não partir como se fosse o descobridor dos 7 mares ou, né, o inventor da roda, já olhando experiências, viajando, buscando ver o que estava acontecendo no restante das cidades, nós começamos esse projeto. E, para mim, foi fundamental o chamado planejamento estratégico. Nós planejamos, né, os nossos objetivos. Qual foi o nosso primeiro objetivo? A gente partiu praticamente de uma situação muito aquém. A cidade estava numa situação muito difícil. Então, nós fizemos, primeira coisa, foi melhorar a estrutura física. Então, nós fizemos, em 3 anos, 160 quilômetros de fibra ótica. Então, nós fizemos primeiro a construção de fibra ótica, onde todos os órgãos municipais, todo o órgão municipal hoje é ligado por fibra ótica, o que permitiu que a gente pudesse implantar nas escolas, né, Wi-Fi de alta velocidade, nas unidades básicas de saúde, e construindo esse projeto que nós estamos colocando tijolo sobre tijolo nesses 8 anos que terminarão em 2024. E dentro disso, o outro conceito básico e fundamental é que a gente percebeu o seguinte: o cidadão na cidade, ele não é um CPF, representa 4, 5 cidadãos. O cidadão, ele é um na finança, ele é outro na saúde, ele é outro cidadão quando ele vai buscar na escola, para o filho na escola. Então, nós quisemos fazer um projeto para ir unificando, e cada CPF ser um único cidadão. Clicou aquele nome daquele cidadão, então você sabe a relação que ele tem na prefeitura, os filhos que estão na escola, se ele recebe Bolsa Família. Então, essa é a tentativa. Ainda não chegamos a isso, mas o nosso objetivo é chegar a esse nível. Então, nós fizemos a infraestrutura. Na saúde, 2 ideias e 2 projetos importantes que nós consideramos foi o prontuário eletrônico. Isso unificou, ou seja, hoje o cidadão, qualquer unidade que ele chega, clicou, já tem a vida dele, então não começa tudo de novo. Nós também colocamos um aplicativo na saúde em que o cidadão ele é atendido, ele marca consulta, e ele também faz a sua, vamos dizer assim, o seu julgamento do atendimento, ele dá nota. Então, hoje nós temos, né, notas de 0 a 5, né, dada pelo cidadão para o atendimento, seja na recepção, seja no médico, seja no atendimento na farmácia. Isso tem dado uma evolução muito grande e tem dado essa possibilidade de nós irmos agora melhorar o serviço com dados. Antes você dizia, foi mal atendido, mas você não sabia por que foi mal atendido. Agora nós temos a possibilidade de precisamente colocar essa questão. Nós
hoje abolimos papel na Prefeitura de Aracaju, hoje já não circula papel, né? Então, nós temos aqui um chamado Aracaju Inteligente, onde papel não circula e 1.100 serviços da nossa prefeitura o cidadão pode acessar da sua casa. Ele não precisa mais ir nos pontos de atendimento da prefeitura e de uma maneira muito eficiente, né? Hoje também, em 24 horas, se abre uma empresa na nossa cidade, né? Já é um recorde grande e nós estamos querendo diminuir essa. E você também extingue uma empresa no prazo de 6 dias. Então, é muito importante isso no sentido do desenvolvimento econômico. Nós também temos um projeto que é muito importante, que são 2.700 câmaras espalhadas pela cidade, né, nas escolas. Então, toda escola tem uma câmara, toda unidade básica de saúde tem câmara, e isso evitou muito roubo. Aqui a gente tinha muito roubo em escolas, em postos de saúde, e nós evitamos bastante. Além disso, as nossas câmaras na cidade, em consonância, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança Pública, que tem ajudado muito, né, melhorado, diminuído o número de violência e de crimes na nossa cidade, né? Nós também avançamos e estamos agora com um projeto que vamos colocar nas escolas, que é câmara de identificação na entrada das escolas e nas salas de aulas, e um projeto que é de distribuição de Chromebooks para nossos estudantes, né? Estamos no processo licitatório, que junto com a Wi-Fi nas escolas vai dar uma possibilidade muito grande de nós avançarmos nessa questão. Nós temos também aqui, né, a matrícula online, já há 6 anos, não tem fila, então o aluno já sabe a escola que ele se matricula com antecedência, então é também um ganho muito grande, né? Na vacinação, nós copiamos algumas coisas feitas pelo Braille lá em São Luís, né? E foi muito positivo também, né? O nosso aplicativo, Braille, a gente via você fazendo, fazia aqui também, né? Em outras cidades também, João Campos, em Recife, teve um papel que foi muito importante, e a gente ficava aqui fazendo, e foi muito importante o uso da tecnologia para que a gente pudesse avançar nas questões da saúde. E, por fim, um projeto audacioso que nós temos aqui, que é o georreferenciamento, né? Nós estamos avançando bastante no georreferenciamento. Então, hoje, toda a cidade é georreferenciada. O que tem permitido, já permitiu que a gente mandasse para a Câmara agora um projeto diminuindo a alíquota de IPTU, né? Em áreas da cidade que a gente localizou, né, com possibilidade de diminuir. Então, tem sido muito importante, tanto para fazer o planejamento de segurança, como fazer o planejamento de construção e até mesmo diminuir ou aumentar, né, alíquotas do IPTU. E estamos avançando para, no futuro, ser um elemento para que a gente possa fiscalizar obras públicas. Não chegamos lá ainda, mas vamos avançar nesse sentido. Então, em linhas gerais, eu vou encerrar, né, dizendo que tudo isso, né, só vale a pena se for para melhorar a vida das pessoas. E a nossa ideia, né, nós ainda não temos, mas o nosso sonho é de integrar esses dados, né, porque esses dados nós já usamos para muitas políticas públicas, mas ainda nós não conseguimos plenamente. Por isso, Morgan, que eu estou muito feliz com essa ideia do BID de ir avançarmos para a gente construir os nossos Big Data, ou seja, reunirmos todos os nossos dados da saúde, da educação, né, da segurança, do desenvolvimento econômico, em um único local, para que possa os prefeitos e prefeitas do Brasil, com segurança, definirem políticas públicas. Muito obrigado e um bom dia para todos. Muito obrigado, prefeito Edivaldo, sem dúvida uma inspiração. Adorei que trouxe a Italo Calvino para esse debate aqui, e sem dúvida mostra aí nas suas propostas uma série de elementos que têm impactado diretamente sobre a qualidade da vida da cidadã. Então, parabéns. Agora tenho a honra de apresentar e passar a palavra para a prefeita de Novo Hamburgo, a Fátima Daudt, que também está exercendo uma posição de liderança nessa discussão, nessa jornada. Então, a palavra com a senhora. Obrigado por estar conosco, Fátima. Bom dia a todos. Eu quero saudar aqui a Tatiana, Morgan, o Maurício, meus colegas prefeitos, que vejo aqui na tela, o Axel, o Edivaldo, que já nos conhecemos há algum tempo, Eduardo também.
e dizer que é uma alegria poder estar aqui e falar um pouquinho com todos. Novo Hamburgo é uma cidade da região metropolitana, nós somos uma cidade média, são 250 mil habitantes. Eu sou arquiteta e urbanista, e tenho especialização em urbanismo, então sou apaixonada por cidades. E tenho uma história, né? Quando assumi aqui a Prefeitura de Novo Hamburgo, tem uma história muito bonita junto ao BID, porque nós aqui, assim que eu assumi em 2017, a cidade havia perdido um recurso significativo de 23 milhões de dólares do banco, e nós começamos um processo para recuperar esse recurso. E com o apoio de todos os técnicos do BID, mostrando o trabalho que nós faríamos aqui na cidade, conseguimos recuperar esse recurso, e aí a cidade se transformou, né? Nós tivemos uma grande transformação a partir deste momento, principalmente porque nós investimos, né? Com este recurso a gente investiu em um pacote de softwares, para vocês terem uma ideia. E esta é uma realidade, o que eu vou falar aqui é uma realidade de muitas cidades do Brasil. Novo Hamburgo, em 2017, para se abrir uma empresa na cidade, a média de dias, né, em 2016, eu assumo em janeiro de 2017, era 480 dias para se abrir uma empresa, o que é um absurdo total. E aí, com todo o trabalho que nós fizemos, adquirindo estes softwares que eram integrantes do sistema ArcGIS, nós começamos a fazer um trabalho de integração das secretarias, de capacitação dos profissionais, porque não havia nada disso, então a gente precisava também capacitar, que foi falado, né? O fator humano, ele é muito importante para que as pessoas aceitem também estas mudanças. E quando a gente chega a uma prefeitura, muitas vezes você encontra uma restrição, porque as pessoas vinham fazendo as coisas da mesma forma durante muitos anos. E aí você diz que vai trazer tecnologia, que você vai modificar, então sempre há sair da zona de conforto incomoda um pouco, mas nós conseguimos aí conquistar os nossos servidores e fazer este trabalho. Então, hoje, em Novo Hamburgo, nós levamos para abrir uma empresa que não seja de alto risco 10 minutos. Então, nós fomos de 480 dias para 10 minutos. E a nota é chegar a 0, abrir uma empresa de forma online. Isso trouxe um resultado muito positivo para a cidade. Novo Hamburgo, no ano de 2021, foi a segunda cidade no Brasil, foi inclusive matéria da imprensa no Brasil como um todo, a segunda cidade no Brasil a gerar mais empregos. Nós perdemos apenas para a cidade de Osasco, em São Paulo, porque com todo o trabalho que foi feito, nós conseguimos captar uma grande empresa para o município, que no ano de 2020, durante a pandemia, só naquele ano ela gerou 5 mil empregos na cidade. E isso tudo por quê? Porque nós havíamos, ao longo deste período de 2017 até 2020, implementado esta política com base em evidências. Então, eu quero dizer a todos que participam desta aula número 1, de que isso é um caminho sem volta. O cidadão, ele tem hoje o mundo na palma da mão, está ali na tela do celular. E ele cada vez mais vai querer também no município ter acesso à informação de forma muito rápida. Nós não podemos imaginar que o cidadão vai aceitar ficar buscando uma fichinha para ser atendido, ou então procurar no site da prefeitura ou da companhia de ônibus qual é o horário que vai passar o seu coletivo. Ele não vai fazer mais isso, ele não vai mais aceitar, ele quer agilidade. Então, nós temos que trabalhar bastante com dados, com integração, com capacitação humana, porque eu vejo que esse potencial humano que as prefeituras têm, muitas vezes eles não são aproveitados. E aí eu trago um outro exemplo que aconteceu aqui. Nós tínhamos aqui em 2017, antes de toda esta revolução que nós fizemos dentro da prefeitura,
com softwares e gestão, uma cirurgia eletiva, por exemplo, para ser incluída no sistema SUS, muitas vezes algumas levavam até 5 meses, o que é um absurdo para aquela pessoa que está aguardando, porque ainda existia, e eu sei que ainda existe no Brasil, muitas prefeituras que trabalham assim, ainda existia um malote, então passava pelos postos de saúde para buscar um malote, e aí tinha um exame que havia extraviado, era papel andando de um lado para o outro, e nós vimos que havia um grupo de servidores com muita vontade de inovar. E este grupo, então, eu conversei com ele, perguntei o que era necessário, adquirimos todas as ferramentas possíveis, né? Fizemos a capacitação de mais pessoas, e dentro da própria prefeitura foi feito um sistema digital para a saúde, que foi premiado aqui no Rio Grande do Sul, e hoje nós somos exemplo para o Brasil, vem prefeituras do Brasil todo para ver esse sistema que foi criado dentro da prefeitura. É claro que a gente tem que facilitar isso, mas temos que investir muito nesse capital humano que nós temos e que muitas vezes também quer mudar. A gente vai encontrar aqueles que têm essa restrição, que não querem sair da área de conforto, mas temos que valorizar aqueles que querem, sim, fazer a diferença no município. Então, a gente tem trabalhado muito aqui. Hoje nós temos a cidade, ela tem cercamento eletrônico por câmeras, esse cercamento eletrônico está ligado ao sistema do Estado, ou seja, se um veículo ele é furtado e entrar na cidade de Novo Hamburgo, de imediato nós já sabemos, da mesma forma se acontecer dentro da cidade, isso diminuiu drasticamente o furto de veículos. Nossa segurança aumentou muito, os índices de segurança devido também às câmeras de monitoramento que nós temos. O modelo que nós fizemos através do próprio sistema do ArcGIS, onde nós conseguimos monitorar as zonas de risco na cidade, os territórios de risco. Trabalhamos muito a prevenção à violência com estes dados. Então, a gente consegue chegar lá aonde está o problema através dos dados que são transmitidos ao sistema da prefeitura. E também colocamos o próprio grupo interno, então, através deste pacote de softwares que adquirimos, criou o SIG-NH, que é onde nós temos todas as informações. Nós já temos o nosso georreferenciamento também na cidade, feito a partir de 2017, e hoje nós temos todas as informações do município. Então, aquele empreendedor que muitas vezes tinha que vir até a prefeitura para buscar alguma informação, hoje ele já faz isso de dentro da sua própria empresa. É claro que todos os cuidados nós temos, né, com informação de dados, até porque essas ferramentas, elas nos dão uma capacidade imensa, e cabe a nós, então, termos este cuidado de saber o que fazer com estas informações. Eu poderia falar o dia inteiro aqui, Morgan, a respeito de tudo que pode ser feito, mas eu só vou concluir dizendo que a política com base em evidências, ela é cada vez mais necessária e nós não vamos poder fugir disso, então temos que nos empenhar cada vez mais. Muito obrigado, prefeita Fátima. Sem dúvida, essa é a tônica, e adorei como a senhora trouxe também a parte de como melhorar os serviços também impacta diretamente no emprego e criação de bem-estar para a parte empresarial. Então, parabéns pela liderança que a senhora está tendo lá em Novo Hamburgo, e prazer tê-la conosco e servir de inspiração para o pessoal que está aqui conosco hoje. Agora vamos passar a duas participações que mandaram por vídeo. O prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e o prefeito João Campos, de Recife. Então, depois vamos ver um vídeo e imediatamente depois a gente vai fazer uma segunda rodada de perguntas aqui. Então, pode passar, por favor, o vídeo. Olá, sou Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. É uma honra estar aqui na abertura do curso de capacitação em Big Data para cidades inteligentes oferecidos pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento, para falar sobre um assunto que eu considero de extrema importância para o desenvolvimento das nossas cidades: o uso de dados públicos da gestão pública. A gente vive uma época em que os dados são cada vez mais valorizados e utilizados em diversas áreas. Na gestão pública não pode ser diferente. Eu sempre acreditei na tecnologia como um instrumento para o desenvolvimento da cidade e é por isso que eu invisto cada vez mais nela. Na minha primeira gestão, para melhorar a operação da cidade, a gente inaugurou o moderno Centro de Operações da Prefeitura do Rio, Correio. Na Copa do Mundo de 14, nos Jogos Olímpicos de 16 e nos Paralímpicos, o COR teve um papel fundamental na operação da cidade, monitorando a mobilidade, as condições meteorológicas dos eventos esportivos e colaborando para que eles fossem um sucesso. Nessa gestão, a gente avançou ainda mais e os investimentos no escritório de dados, que nos possibilitou a criação do primeiro Data Lake municipal do mundo. O Data Lake facilitou a análise e a visualização dos dados coletados, permitindo que a Prefeitura tome decisões com base em informações precisas e atualizadas em tempo real. Atualmente, a maioria das nossas secretarias, como Educação, Fazenda, Saúde, possuem pessoas empenhadas em analisar os dados antes da gente tomar decisão. Através da análise desses dados, podemos tomar decisões mais precisas, reduzir custos, otimizar recursos, melhorar a qualidade dos serviços prestados à população carioca. Por isso, é com muito orgulho que eu afirmo que o uso de dados na gestão municipal tem sido uma prioridade para a nossa gestão, uma ferramenta valiosa para a gente escolher as melhores soluções para os problemas da nossa cidade. Muito obrigado e um bom curso a todos. Olá, eu sou o João Campos, prefeito do Recife, e é uma alegria poder participar desse encontro, mesmo que de forma virtual. Saudar a todos e todas que participam, representantes de cidades aqui presentes. E é fundamental a gente trazer esse tema para o debate, dados para a tomada de decisão. As prefeituras e os governos municipais cada vez mais precisam apresentar serviços de qualidade, políticas públicas eficientes e que verdadeiramente impactem a vida das pessoas. Para isso, o dado é um insumo fundamental para a tomada de decisão de forma assertiva. Nós tivemos uma grande oportunidade aqui no Recife de conduzir um processo de vacinação para a Covid 100% digital. Com isso, a gente transformou a nossa relação com o cidadão, digitalizando esse processo e hoje tendo mais de 1.700.000 recifenses, praticamente toda a nossa base, com cadastro digital atualizado, e a partir daí, todos os serviços da Prefeitura estão sendo digitalizados num período de 4 anos. Para além dessa decisão da relação, é fundamental, e aqui no Recife a gente está conduzindo isso, uma base territorializada, georreferenciada de todas as políticas públicas referenciadas no território, para que as decisões sejam tomadas com base em evidência, com cruzamento de dados, e que a gente não deixe nenhum território nem nenhuma população descoberta. Para isso, a gente precisa investir em política pública de inovação, em formação de quadros, o fortalecimento no orçamento público das áreas de tecnologia, de inovação, de gestão por resultado. Claro que é um desafio, porque é uma política pública em uma área bastante transversal, mas é algo imperioso. A gente precisa disso para poder tomar as decisões corretas e acertar na governança das cidades. Aqui eu saúdo todos que estão participando dessa iniciativa, coloco o Recife à disposição, tanto para quem quer conhecer, para quem quer debater, e que a gente possa, juntos, fortalecer essa rede de quem está disposto a inovar e quem está disposto a fazer política pública baseado em evidências, numa gestão por resultado, e com isso trazer uma melhoria de vida para as cidades brasileiras. Bom, muito obrigado aos dois prefeitos que deixaram suas mensagens por vídeo. Como vocês enxergam, tem uma coincidência absoluta. É importante fazer a política pública baseada na evidência e como as ferramentas Smart Cities possam realmente incidir sobre a qualidade de vida através desse canal. Então, aqui no chat temos um monte de perguntas sobre como começar. Qual o primeiro passo? Como vocês... Então, eu gostaria de aproveitar para pedir para vocês
recomendações dos primeiros passos que vocês deram para aqui as quase 500 cidades que se inscreveram aqui nesse curso. Qual foi o primeiro passo? O que vocês recomendariam? Então, começando com o mesmo ordem, passo a palavra para o prefeito Axel. Por favor, Axel, fique à vontade. Bom, obrigado, Doyle. Eu recomendaria, primeiro, e se tivesse como ponto de partida, o que já existe, porque, às vezes, mesmo quando se está muito atrasado, mas, ainda assim, existem algumas iniciativas que podem ser aproveitadas, né? E uma outra questão é você vencer o ceticismo, vencer a resistência que existe, principalmente naqueles meios mais burocráticos, né? Que, às vezes, enxergam na burocracia, quer dizer, uma forma de poder, né? E reagem muito contra. No nosso caso, nós dividimos a nossa estratégia em duas diferentes, né? Uma estratégia de uma prefeitura inteligente, quer dizer, trabalhar com os nossos procedimentos internos, trabalhar com melhorar a disponibilidade dos dados de uma forma ordenada e de uma forma bastante preparada para ajudar na tomada de decisão das políticas públicas. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. Ninguém avalia se não tiver dados, e ninguém tem dados se você não criar uma rotina, uma cultura de geração de dados. É importante que esses dados sejam o mais aberto possível, que esses dados estejam disponíveis. Então, por exemplo, todos os nossos dados do nosso SIGEL, que é o nosso sistema de geoinformação, assim, quase, a não ser aqueles dados assim que tenham algum tipo de limitação jurídica, né? São dados disponíveis sem custos para a população. É importante sistematizar essas informações também, porque isso é uma forma de você atrair investimentos. Então, nós temos um sistema que nós chamamos de... chama-se Novos Negócios, né? É um sistema que facilita você fazer o seu plano de negócios, né, e vir investir em Niterói. Então, são formas, né, de você disponibilizar isso para a população. Existe uma outra dimensão do trabalho que nós fazemos, que é você preparar não só a prefeitura, mas a cidade para ser uma cidade inteligente. Então, é você unir forças, né, com outras iniciativas da cidade. Em Niterói, uma cidade universitária, nós temos aqui a Universidade Federal Fluminense, que hoje é a maior universidade do Brasil em número de estudantes, então, um potencial muito forte, né, de geração de tecnologia, de geração de inovação, e é fundamental que a gente possa promover, né, uma fixação, né, de toda essa capacidade que é produzida na cidade aqui em Niterói, né? Então, várias iniciativas nesse sentido, e nós estamos, para isso, trabalhando o que nós chamamos do ecossistema de inovação, que está sendo implementado, né, com esses outros atores, esses outros interlocutores na sociedade. E o passo seguinte vai ser produzir o que nós chamamos do Parque Tecnológico de Niterói, para que a gente gere também ainda mais oportunidades de emprego nessa área. Uma última recomendação é muita atenção com a segurança desses dados, porque hoje nós temos, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção aos Dados, né? Então, essa lei, ela é uma lei importante, né? E ela também, no nosso caso, né, nos levou a algumas mudanças de estratégia
E também, a gente vê o que aconteceu agora, há pouco tempo atrás, no nosso município, na capital, no Rio de Janeiro, né? Acabamos de ouvir aqui o nosso prefeito Eduardo Paes, mas o Rio teve um ataque, né, de um hacker que deixou a cidade, que tem, né, assim, acho que um avanço muito significativo, né, na informatização, na digitalização das suas rotinas, mas ficou muitas semanas aí com todos os seus sistemas prejudicados em função, né, desse ataque de um hacker. Então, é muito importante, né, e até em termos técnicos mesmo, né, quando você já trabalha desde o início, né, com o olhar, né, e com a preocupação para essas questões, elas são mais fáceis de serem implantadas. Então, seriam essas as minhas recomendações aos colegas dos outros municípios, né, para fazer com que eles possam avançar nessa agenda da cidade inteligente. Muito obrigado, prefeito. Acho que essa de olhar para dentro, apreciar os dados, realmente colocá-los no centro da discussão, mas e também procurar parcerias externas, sempre com foco grande na questão da segurança cibernética. Acho muito claro e muito inspirador. Muito obrigado, Axel, pelas suas palavras. Então, vou passar agora para o prefeito Eduardo Braide, de São Luís. Por favor, Eduardo, fique à vontade. Bom, eu já disse e reafirmo que governar é tomar decisões. E decisões são tomadas com base em informações. Então, o primeiro conselho que eu poderia dar, recomendação, é que a administração municipal precisa de um ponto focal em relação às informações que são prestadas, principalmente ao chefe do Poder Executivo. Aqui, como prefeito, a primeira medida que eu tive foi encaminhar um projeto de lei à Câmara, logo assim que assumi, onde eu transformei uma secretaria de projetos que tinha na cidade em secretaria de inovação, sustentabilidade e projetos especiais, exatamente voltada para o objetivo de cidades inteligentes. Se você não tiver a quem cobrar a política da gestão de dados, você não vai conseguir ter, em primeiro lugar, dados confiáveis. Segundo, o tratamento desses dados, que é muito importante. Não adianta só a administração pública ter os dados. É preciso que esses dados sejam tratados e saber de que forma você vai utilizar. E aí eu vou para um ponto que eu considero fundamental. Foi colocado pelo prefeito de Recife, João Campos, pelo prefeito Edivaldo, por todos. A cidade inteligente e a tomada de decisões, a principal pergunta que tem que se fazer quando for despachar com o secretário, quando alguém apresentar alguma ideia é: o que isso vai melhorar na vida das pessoas? O que isso vai facilitar a vida das pessoas lá na ponta? Então, a gente fala muito em georreferenciamento, e é importante que uma cidade seja georreferenciada, mas nós precisamos que cada cidade tenha o seu georreferenciamento social, para que ninguém fique de fora dos serviços públicos do município. A partir do momento que você tiver essas informações, em saber, quando um secretário entra e vai despachar com o prefeito e pergunta onde deve ser construída uma unidade básica de saúde, ora, ela tem que ser construída onde tem a maior carência de atendimento nessa área, que é a atenção primária. Onde precisa ser construída um hospital de média e alta complexidade, é onde tem a maior área necessária desse tipo de atendimento. Então, são decisões como essa. Uma escola, uma creche de tempo integral, da mesma forma. Então, é fundamental que todos esses dados que a gente tenha na cidade nos dê esse georreferenciamento social para que as ações da prefeitura possam chegar principalmente aos mais vulneráveis, aqueles que mais precisam. E, por fim, falar também da importância que nós temos em relação à utilização desses dados. É importante que, como eu disse, tenha um ponto focal, uma secretaria ou um órgão. No Rio de Janeiro, por exemplo, é um escritório de dados. Aqui nós fizemos na Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais, mas que esse sentimento seja repassado para toda a administração municipal. Você não pode ter um ou dois ou três secretários que entendem a importância dos dados se os outros não entendem e não conseguem aplicar. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, e o Axel acabou de dizer. O ser humano, naturalmente, já tem medo do novo.
E nós estamos falando de inovação. Quando eu implantei aqui na administração municipal uma plataforma que acabou com o papel, e hoje os processos que duravam o fluxo, às vezes de 30 dias, duram horas só para acabar o fluxo, eu tive muita resistência dos secretários. Teve secretário que chegou para mim dizendo que aquilo não ia dar certo, que aquilo ia travar a secretaria dele. E hoje os mesmos secretários chegam para mim e dizem que não conseguem administrar a secretaria se tirasse esse sistema, essa plataforma, que simplesmente fez com que a gente tivesse a oportunidade de facilitar o fluxo, melhorar, e a próxima etapa agora vai ser abrir esses serviços à população, como o Edivaldo já fez lá em Aracaju. Então, finalizando aqui já a minha participação, eu queria deixar essa frase para que todos possam lembrar. Toda vez que trouxerem os dados, que vierem para a tomada de alguma decisão, perguntem o que, na prática, aquela decisão vai melhorar a vida das pessoas que estão lá na ponta. Tá ótimo, muito obrigado mesmo, prefeito Eduardo. Inspirador é pouco, realmente, é fantástico essa mensagem. Acho que para os que estão assistindo a esse curso, sem dúvida, foco absoluto em qualidade de vida e como vai impactar sobre isso é fundamental. E ter um centro, um ponto focal unido à questão da inovação como tal, é ótimo. Então, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua participação. Vou passar agora, sem mais delongas, a Edivaldo, ao prefeito Edivaldo, para fazer as suas considerações. Por favor, Edivaldo, fique à vontade. Está com mudo, prefeito, desculpa. A primeira medida que eu acho que deve ser tomada é de você definir esse objetivo, de começar a criar um sistema de dados na prefeitura voltado para melhorar a vida das pessoas, como bem referenciou o prefeito Eduardo Braide. Segundo, é ganhar o conjunto da administração. Se não conseguir passar essa ideia para o conjunto da administração, é mais difícil o processo, porque há um medo muito grande do novo, há um impacto grande. Então, e fazer o planejamento. E definir foco, por onde começar. Não querer fazer tudo de vez. Né? Há uma tendência, no caso, né, do poder público, de querer abarcar o mundo com as mãos. Né? E é preciso ir e ter foco. Então, aqui nós fizemos um planejamento estratégico e depois nós definimos cada caminho que nós íamos fazer. Primeiro, esse caminho, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto. E focar naquilo para você ter os resultados. Né? Porque, obviamente, o Brasil, as cidades são muito diferentes uma das outras. Então, é preciso que a gente tenha, que cada gestor olhe sua cidade como ela é. Né? Olhe as experiências que os outros tiveram, mas busque adaptar as experiências que os outros tiveram para a sua cidade. Nessa área de tecnologia, há muita venda de ideias que muitas vezes não comportam na realidade do município. E, às vezes, se compra determinadas ideias, determinados sistemas que não se interligam, não falam, não interagem. Então, é muito importante que tenha essa... Segundo, definir um local na prefeitura onde a gente vai ser o centro, né? Embora um centro irradiador. Aqui, nós criamos um núcleo de controle do planejamento estratégico e colocamos a inovação nessa área. E criamos o que nós chamamos aqui de Observatório da Cidade. O que é esse Observatório da Cidade? É o local onde esse depositário de dados ele é feito. Hoje nós temos, né, na nossa cidade a possibilidade de nós temos as manchas da cidade. Onde é que tem mais violência? Onde é que tem os nossos os serviços públicos? Onde estão as escolas? Né? Onde estão nós temos esse mapa da cidade bem feito, né? Onde é que estão os gargalos do trânsito, enfim. Hoje a gente pode olhar, né, no mapa da nossa cidade, nesse observatório da cidade, a gente vai buscando os dados, e já tem muitos dados que nos ajudam à tomada de decisão. Né? Nós estamos ainda melhorando, né? Vamos dizer, avançando ainda mais, e agora nós estamos nessa fase
que nós estamos vivendo agora é a preocupação com a segurança dos dados, né? Então, nós estamos ampliando aqui o nosso sistema de segurança, né? Investindo em mão de obra, né? É uma disputa desigual, né? É um dos problemas maiores que nós temos aqui, é de pessoas. Então, qual é a nossa estratégia aqui? Foi recrutar os meninos mais jovens que se formam. Então, eles passam 1, 2, 3 anos aqui na prefeitura e depois eles são arrancados por salários 3, 4 vezes maiores para empresas privadas e tal. E é uma disputa desigual, né? Porque o poder público paga pouco ainda nesse sentido. Então, é uma luta cotidiana que nós temos, é de garantir que uma inteligência que a gente vai construindo, ela permaneça na Prefeitura de Aracaju, né? Porque mesmo os funcionários de carreira, eles não ficam, eles pedem demissão nessa área de tecnologia, porque eles encontram empregos mais fáceis, que vão ganhar mais, com maior possibilidade de expandir as suas carreiras. Então, eu acho que é uma experiência, né, adorável. E eu vou, Braide, também insistir nessa tese, que eu acho que é a tese que todo mundo falou aqui, né, é que tudo isso só vale a pena se for para melhorar a vida das pessoas. Né, processos que ajudem as pessoas a melhorar de vida, que economizem o tempo, que façam com que o ser humano, o cidadão da cidade, ele ganhe também tempo. Ele não precisa ir na prefeitura, ele tenha facilidade de matricular seu filho, ele saiba quais são as especialidades que ele pode ter acesso. Enfim, a tecnologia e esse sistema de dados, ele deve servir as pessoas e devem ser fundamentais para que a gente tome decisão. Eu tenho uma experiência, eu vou encerrar, né? Como eu sou prefeito por 4 mandatos, né? Nos meus mandatos anteriores, eu fui vice-prefeito também. Então, em 2000, quando nós chegamos na prefeitura de Aracaju, não tinha computador no gabinete do prefeito. Você imagina, isso em 2000. Não tinha computador. Era impressionante. As finanças eram feitas na mão, né? Tudo feito manualmente. E esse progresso, e nós vimos, e eu participei disso, né? Então, assim, eu vi o progresso de sair do zero quase, né? E chegar onde nós chegamos hoje, fruto dessa concepção. E como é muito importante o uso dos dados, né? Hoje a gente toma decisão com mais segurança. Antes a gente tomava a decisão muito no feeling, né? Tem que ter feeling. A gente tem que ter feeling, conhecer a cidade, andar na cidade. Hoje nós tomamos decisão baseada em dados. Então, esse eu acho que é a grande vantagem e é muito importante. Então, quero mais uma vez parabenizar o BID, porque essa discussão é uma discussão que me encanta e que eu tenho certeza que vai trazer muitos resultados para o futuro das nossas cidades. Somos nós que agradecemos a sua fala, prefeito Edivaldo, e essa inspiração, que de fato as cidades são onde ocorre a vida, né? Como temos falado no passado, aliás, inspirado aí em Calvino, que realmente é o lugar da exercício da democracia, da realização, tudo que ao final e ao cabo incide sobre a vida das pessoas. Então, ter esse foco tão grande sobre a qualidade de vida das pessoas, acho ótimo. Então, ter um planejamento objetivo, superar a resistência interna e realmente estar preparado para proteger os dados, mas com prioridades em interoperabilidade e focado absolutamente na qualidade da vida das pessoas. Muito obrigado por essa inspiração. Acho que vai servir muito para os que estão aqui nesse curso conosco. Então, agora gostaria de passar para a prefeita Fátima, mais uma vez agradecendo a sua presença, para ouvir a senhora. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Eu vou começar já com uma palavra do nosso tão experiente prefeito Edivaldo, né? Que é planejamento. Em primeiro lugar, precisa planejar, e planejar não é, quando o prefeito assume a prefeitura, não é o que eu quero para o meu município, sim o que o meu município precisa. E aí, fazer este planejamento, ter este planejamento, né? Eu fiz rapidamente aqui, enquanto nós estávamos conversando, falando, eu anotei aqui que também precisa identificar as potencialidades existentes dentro da sua prefeitura, é muito importante, muito saber, né, o que pode produzir dentro da prefeitura. Ter uma boa equipe e bons consultores também, porque hoje em dia a gente precisa,
né? Existe muita informação e nós precisamos de pessoas capazes. Então, precisa ter essa equipe boa e buscar investimentos, né? Que isso é o nosso dia a dia, enquanto prefeitos e prefeitas, buscar investimentos para investir em ferramentas eficazes, porque nós precisamos de dados, né? Nós precisamos de um bom banco de dados, e não de um bando de dados, né? Como tínhamos muitas vezes. Então, a gente precisa investir nessas ferramentas. E fazer o que todos estão fazendo neste momento aqui, que é buscar conhecimento e compartilhar informação. Então, algo como o BID está fazendo, levando a tantos gestores do Brasil esta primeira aula e virão as próximas, temos que buscar conhecimento, não podemos mais pensar que sabemos tudo, isso não existe mais, né? Nós temos que estar sempre, o mundo está em movimento, tudo é muito rápido. Ficou mudo, prefeita. Não sei, só agora, Okay, último segundinho, ele entrou. Isso. Bem, desculpa. Então, eu acho que só buscando, só tendo esses dados, dados importantes, necessários, né, para que a gente possa realmente fazer política que pense em todos os cidadãos. A gente sabe que a política tem que ser para todos, não podemos deixar ninguém para trás. E para isso, nós temos que ter, então, a informação correta e saber onde está acontecendo as coisas e o que nós temos que fazer pelas nossas cidades. Muito obrigado, prefeita, pelas suas palavras, pelo foco também no planejamento e colocando a questão do bem-estar dos cidadãos no meio, no centro do trabalho, e realmente esse foco também no time, né? Pensar em construir um time que possa estar à altura para poder atender os desafios de uma forma. E também pelo foco em as parcerias e trazer conhecimento, estar a par, porque de fato é uma área que está em constante evolução. Obrigado pelas palavras inspiradoras e pela sua presença. Eu gostaria mencionar alguns elementos que acho que são muito pertinentes com o que foram colocados aqui pelos prefeitos nessa fala. Então, todos que estão aqui conosco hoje têm para frente, vamos passar agora a comentar as aulas que virão, mas eu também gostaria de salientar que as questões sobre por exemplo, manejo de dados, o uso efetivo da nuvem, a questão do policiamento em pontos quentes baseado na evidência, a ferramenta para poder mapear conectividade e a maneira mais custo-efetiva de extender a rede da internet nas suas prefeituras, são ferramentas e áreas nas quais temos publicações em português para o Brasil, ou ferramentas, plataformas, por exemplo, a questão do internet com a Anatel, aliás, vai ter um evento ao final de abril sobre conectividade significativa, a questão do nuvem, tem publicações sobre as considerações que devem ter um funcionário público na hora de tomar uma decisão entre uma data center ou migrar para uma nuvem, seja privada ou público, e as questões de segurança cibernética associadas com isso, né? Então, convido a todos visitar nosso repositório de informação gratuito que está disponível para todos vocês em português, e também vão receber um convite para estar na nossa lista de envios de e-mail para os quais vão receber todas as nossas informações de forma gratuita, sem custo algum. Então, esse é um convite. Agora, eu gostaria também agradecer, além dos prefeitos que falaram de forma magistral nessa primeira aula, aos todos que acompanharam nessa primeira jornada. E aqui faço ênfase sobre os secretários e assessores que estão trabalhando com os prefeitos e a prefeita e que, de uma forma, também estão realmente muito engajados em impulsionar essa agenda nas cidades cujas experiências conhecemos hoje, né? Então, muito obrigado para o João Carabeta, do Rio de Janeiro, a Pamela Alves, lá do Recife, a Paris
Kevi Bessa Rodrigues, da Novo Hamburgo, a Valéria Braga e Natália Erliski, da Niterói, a Verônica Alves, de São Luís, e ao Walter Júnior e Halisson Souza, da Aracaju. Muito obrigado por sua presença aqui e todo esse empenho para fazer essa presença dos prefeitos e a prefeita aqui nessa manhã, para inspirar-nos para as seguintes aulas. Então, eu fico muito agradecido pelo tempo e agora eu vou passar a palavra para o que foi idealizador desse curso aqui, que é o Maurício Busquela, que vai dar um pouco orientação sobre as aulas que vão vir. O que vocês podem esperar. Mas eu quero salientar mais uma coisa. Aqui no QIA, temos registrado um monte de perguntas específicas e vamos organizar essa informação e tentar, de uma forma, atender as perguntas específicas. Mas eu também acho que, baseada na discussão hoje, seria interessante vocês também salientarem aqueles temas que vocês acham que deveriam formar parte desse currículo. Porque temos a experiência dos prefeitos e a prefeita que esteve conosco hoje, mas também temos a experiência dos prefeitos coreanos que vai compartilhar, mas a gente pode trazer mais materiais na medida que sejam úteis sobre a questão de cibersegurança, por exemplo, ou internet, enfim. Então, eu peço para vocês pensarem e proporem lá no QIA para nós tomar isso em conta. Então, sem mais delongas, passo a palavra para você, Maurício. E, mais uma vez, muito obrigado aos prefeitos e prefeitas por acompanhar a gente hoje. Foi ótimo tê-los, uma grande inspiração. Muito obrigado. A palavra é contigo, Maurício. Bom dia, obrigado, Morgan. E estou extremamente assim, entusiasmado com essas palavras. O que a gente fala em português é música para nossos ouvidos, né? Eu acho que conhecer as experiências dos prefeitos e da prefeita também, e ver que todo mundo está fazendo um tema de cidades inteligentes, é uma coisa que vê como que a gente tem muita coisa para fazer e muita coisa que já está sendo feita, que pode ser compartilhada. Perdão. Eu queria, então, agora falar um pouquinho sobre o nosso curso. Eu vou pedir para o Pedro que, por favor, projete minha apresentação. Bom, então, essa é a nossa primeira aula, então, do curso de 6 aulas, né? Onde a gente vai estar colocando durante 6 semanas o que a gente está vendo de importante com base na nossa experiência. Eu queria começar, primeiro, com uma pesquisa que o Morgan mencionou, que é uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, que é o CETIC, que falou que 25% dos órgãos públicos federais e estaduais realizaram análise de Big Data nos últimos 12 meses. Ou seja, é um número que pode ser pensado que seja bom, mas também muito pequeno em relação às grandes oportunidades. Esses órgãos públicos que estão utilizando essas análises de Big Data desses organismos têm utilizado essas análises para temas de próprias bases de dados do governo, dados geolocalizados, mídia social e também dados de sensores. Ou seja, talvez uma esperança positiva, mas, por outro lado, essa pesquisa está falando simplesmente de órgãos públicos federais e estaduais. Não tem nada relacionado com cidades. Mas eu queria passar, nesse sentido, das pessoas que não utilizaram, não fizeram as análises de Big Data nesses órgãos públicos federais e estaduais, quais foram os grandes motivos reportados por eles. 41% das pessoas que não fizeram uso de Big Data nesses organismos falaram que foi a falta de pessoas capacitadas. Ou seja, não acreditam que existam pessoas com condições de fazer uma análise de Big Data. 30% das pessoas, dos organismos, respondeu que não vê necessidade ou não tem interesse. Nesse caso, a gente vê que talvez tenha um desconhecimento do grande potencial do uso de Big Data. 28% mencionaram a falta ou a dificuldade de obter dados de qualidade. E 24% mencionaram a parte de custos, acham que os custos são muito altos, né? Então, novamente, essa pesquisa foi feita para organismos públicos federais e estadual e não tinha nada relacionado com municípios. Só que a gente no BID tem trabalhado com cidades e cidades inteligentes há mais de 10 anos. E a gente tem observado que as cidades estão continuamente coletando dados e esses dados vão crescendo, 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 mas não tem esse potencial. Talvez não saibam, talvez não conheçam e talvez os dados tenham algum problema de qualidade. Isso a gente observou. E foi por isso que a gente criou o nosso curso de Big Data.
Esse curso, né, Capacitação de Big Data para Cidades Inteligentes, foi desenhado especificamente para municípios brasileiros e para os funcionários públicos municipais. São 6 aulas síncronas, né? Essa é a primeira das 6 aulas, são em Zoom, são apenas 90 minutos por semana, ou seja, todas as terças-feiras, de 4 de abril até 9 de maio. Além dessas aulas síncronas, nós vamos ter também 8 aulas pré-gravadas com experiências da Coreia do Sul, em temas de Smart Cities, em temas de Big Data, desastres naturais, entre outros. É importante mencionar que nesse nosso curso, a gente tem mais de 35 panelistas e moderadores, que têm uma formação profissional muito extensa, voltadas às cidades, voltadas na gestão, voltadas em todo aspecto relacionado com cidades e também com o desenvolvimento de políticas em cidades. E esses 35 panelistas, na realidade, a gente deu uma analisada no currículo deles e eles vieram de mais de 60 universidades de 10 países. Ou seja, estão trazendo um conteúdo muito importante para que a gente possa estar se beneficiando do conhecimento e experiência deles. No nosso curso também temos mais de 70 referências bibliográficas, português, inglês e espanhol. E também vimos uma pergunta no chat, se vai ter algum certificado digital. Para as pessoas que têm no mínimo 65 de presença, ou seja, que participam pelo menos de 4 aulas, vão ganhar um certificado digital do BID. A boa notícia é que os municípios estão muito interessados, temos mais de 3.200 inscritos e mais de 500 cidades brasileiras. E aqui no chat a gente observa, temos mais de 1.500 pessoas conectadas nesse momento. Então, eu acho que tem um grande interesse das pessoas, dos funcionários públicos, não só os municipais, mas também estaduais, federais, de ministérios, de todo o Brasil. Bom, vamos olhar um pouquinho o curso, como que ele foi desenhado, né? Então, a gente pensou no curso como uma estratégia de que as cidades estão coletando cada vez mais dados, elas têm um conjunto de dados que vai crescendo, vai ficando massivo, só que não conseguem ou não têm condições de poderem analisar esses dados. Então, a gente pensou num roteiro que começa hoje, né, com a inspiração dos nossos líderes, prefeitos, secretários, que estão realmente fazendo essa transformação de cidades inteligentes no Brasil, né? A segunda aula vai ser uma aula onde nós vamos colocar os pilares e fundamentos de cidades inteligentes e Big Data. Eu vou falar para vocês da parte de cidades inteligentes, meu colega Anthony Ottoni vai falar da parte de Big Data e vamos ter a moderação da Júlia Dias também, falando um pouco dos conceitos, ou vamos falar de Big Data, se Big Data realmente é o novo petróleo do século XXI. Uma vez que a gente fala de cidades inteligentes e Big Data, nós vamos falar de governança de dados, porque se vocês estão coletando uma grande quantidade de dados, esses dados precisam ser armazenados, olhados, pensados e também protegidos, como falado muito aqui na parte da nossa apresentação. Lei Geral de Proteção de Dados, dados éticos, confidencialidade e outros. Nessa aula vamos ter o João Carabeta, do Rio de Janeiro, vamos ter a Gabriela Gambi, que é nossa colega aqui do BID, e também vamos ter a moderação da Valéria Braga de Niterói. Então, a gente tem os dados coletados, governados, etc. Na quarta aula, a gente fala, bom, eu tenho esses dados bem separados, o que eu faço com esses dados? E aí nós vamos conhecer as soluções tecnológicas, onde o que eu posso pegar esses dados e transformá-lo em alguma coisa que seja útil para mim, ou para a prefeitura, para trazer melhores condições de vida para meus cidadãos, habitantes da cidade, ou mover políticas públicas. Então, nessa aula, nós vamos conhecer as soluções tecnológicas, que vai falar a Carmen Domingues, que é uma cientista de dados. Depois nós vamos saber, uma vez que a gente conseguiu extrair aquele dado super importante, como que a gente vai comunicar esses dados para as nossas audiências? Como que é a comunicação na era digital? Que vem falar a Janaína. E depois nós vamos falar de storytelling e visualização, que é a Romina Nicareta, que vai nos comentar um pouco dessas técnicas. Essa reunião vai ser um bate-papo, uma conversa, que vai estar o Tony e eu também vamos estar co-moderando essa sessão. Na quinta aula, a gente vai falar, tá bom, então a gente conseguiu extrair esses dados, vamos olhar algumas experiências de algumas cidades, experiências inovadoras. Então, vamos ter em Recife, Pamela Alves, São Luís, Verônica Pires e Vitória Claudinete e Marcelene, que vão nos contar um pouco do que eles fizeram nesse projeto que a gente teve no BID de trabalhar com cidades para potencializar
uso de dados nas cidades. E nessa aula vamos ter a moderação de Clementine Tribois, que vai exatamente contar toda essa parte das cidades. Além disso, vamos ter Eduardo Azevedo, que também vai nos comentar de inovação aberta. Sabemos que muitas vezes existe uma certa dificuldade dos municípios de adquirir inovações, lei de compras, entre outros. Então, ele vai contar um pouco para a gente as experiências que foram feitas, o que o BID gerou em termos de melhores práticas. E na sexta aula, nós vamos ter uma aula de melhores práticas, tendências e recomendações de Big Data para municípios brasileiros. Vamos contar com a presença do Alexandre Cárdenas, que é o chefe de inovação do Centro de Operações do Rio. Vamos ter a Cristina De Luca, que é uma jornalista que com grande experiência na área de inovação, tecnologia. Ela também tem um podcast muito interessante de inovações. E também vamos ter colegas do BID que vão fazer comentários e perspectivas do lado das cidades e perspectiva regional em termos de melhores práticas, tendências e recomendações. E vamos ter também essa parte digamos, de um fechamento em relação à aula, melhores práticas e algumas recomendações. E também temos as aulas pré-gravadas da Coreia, que vai nos dar alguns exemplos do que fizeram na Coreia em termos de cidades inteligentes, Big Data, eficiência energética e gestão de segurança. Como sabemos, a Coreia tem sido um país investido muito em tecnologia, muita inovação, e até o Axel mencionou que tiveram algumas delegações que visitaram a Coreia, eu já fui lá várias vezes também, então aqui a gente vai ter um pouco do ponto de vista deles. O que a gente espera com tudo isso é que todos aqueles problemas, porque as cidades não estavam usando Big Data, ou não estavam fazendo análise de Big Data, sejam de uma certa maneira atenuados, né? Ou seja, que a gente tenha mais pessoas capacitadas, que aumente o interesse e a necessidade das pessoas de poder entender o que eu posso fazer com os dados, com essas análises, que a gente consiga pensar numa governança de dados, nos processos de coletar e armazenar dados para que eles fiquem de qualidades, né? Tem um ditado que diz garbage in, garbage out, ou seja, se eu tiver dados de péssima qualidade no início, no final não vou poder utilizá-los. E, obviamente, existe a preocupação de custos, e a gente viu nas cidades que a gente trabalhou, de Recife, São Luís e Vitória, que, na realidade, você pode fazer pilotos de muito baixo custo, e é importante começar. Eu queria fazer 3 pedidos para vocês. Como eu falei, a gente dedicou bastante tempo, na realidade foi um trabalho de grupo, várias pessoas trabalharam nesse projeto, né? E é um projeto muito bonito, a gente está trazendo o melhor conteúdo para vocês, são aulas muito, digamos, densas e intensivas, né? E nosso ponto é que a gente consiga estar trazendo o melhor para vocês. Então, a gente pede 3 coisas para vocês. Primeiro, que, por favor, nos respondam a essa pesquisa que está circulando no chat agora, onde vocês contem para mim o que vocês acharam dessa primeira aula, o que vocês esperam das próximas, e alguma coisa que a gente possa conhecer um pouco vocês, né? Segundo pedido é, por favor, venham nas próximas aulas, é 1h30 por semana, é menos do que eu passo por dia numa mídia social, então 1h30 eu acho que não é um sacrifício para ninguém, eu acho que o valor é muito bom, eu recomendo, eu sou suspeito para isso, né? Mas eu recomendo que vocês venham, nos acompanhem por mais 5 sessões nessas aulas, e por favor, chequem seus spams, nós vamos estar mandando informações sobre esse curso, bibliografia e outras coisas, tá? E qualquer dúvida, a gente tem esse e-mail que é bigdata2023@iadb.org, onde a gente vai estar dando uma olhada, obviamente, uma quantidade muito grande de pessoas, a gente vai tentar coletar algumas informações e trazer nas próximas aulas, tá? Então, eu queria agradecer a todos e todas que estão aqui, aos prefeitos, prefeitas, secretários, colegas, todo mundo que participou, e o Morgan também, Tatiana, e todos os nossos colegas que não estão aqui na câmera, mas também fizeram um grande trabalho com nós aqui. E muito obrigado, estamos em tempo aqui, e até a próxima semana.